Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita a nobre vereadora Lu Bogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Peço aos senhores vereadores que permaneçam de pé, em sinal de respeito. Ouviremos agora a execução do hino nacional. Liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Podemos nos sentar. Peço aos senhores vereadores que registrem suas presenças.
Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Neste momento, colocamos em votação a ata do dia 16/11/2016. Algum vereador deseja discutir ou impugnar a ata do dia 16? Não havendo, vai à votação, e a votação é através do painel eletrônico que já se encontra à disposição de todos. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora apreciaremos Agora sim, a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. E nós colocamos em votação a ata do dia 21/11/2016. Por favor, a votação é eletrônica. Do dia 21/11. Vereador Wilson. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Vereador Jorge de Freitas, como vota? Vereador também vota sim. Agora a ata do dia 28/11/2016. 1 minuto, 28/11. Podemos votar? A ata do dia 28/11. Faltando apenas nenhum vereador. A ata do dia 28 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Em observação ao caput do artigo 276 da resolução número 44 de 92, o expediente será reduzido a 30 minutos a partir deste momento. Agora, senhores, neste momento ouviremos a relação de falecidos nesta semana. Lembrando que todas as famílias receberão cartas com nossas condolências. Relação de falecidos da semana de 25/11 a 4/12/2016. Alberto Sérgio de Macedo, Alcides Natalino Pereira Filho, Alessandro Roberto Conforte, Amixon Paz, Ana Cândida Landa Esquilace, Antenor Francisco Borges, Antônio Campagnolo, Antônio Pagani, Benedito Oliveira da Silva, Carmelita Gomes de Jesus, Cláudia Sabino da Silva, Cleusa Maria Gonçalves de Oliveira, Davis Sálvio Moreira, Durvalina Inocêncio Alpilinário, Edmilson José Pisani, Emelindo Francisco Ramos, Fidelcino José Cunha, Florips Alves Silva, Franciele Cristina Marinho, Geraldo Bertanha Neto, João Balieiro, José Alípio dos Santos Filho, José Vasco Alves, Maria de Lourdes Teles de Oliveira, Maria Fernandes Pessoa Honorato, Maria Helena do Carmo Ceruli, Maria Vendemiati, Matilde Tuller Pereira, Nelly Alves Arthur, Neuza Aparecida de Jesus, Olímpia de Jesus, Olímpia Maria dos Santos Maroni, Osni Miranda, Osvaldo Fernandes dos Anjos, Otávio Fernandes de Souza, Pedro da Silva, Rosalina de Oliveira, Silvia Helena de Souza, Terezinha Soares de Freitas, Vicente Garcia Duarte, Wesley Rocco, Vilma Aparecida Ragon.
Muito bem. Podemos nos sentar antes de iniciar a leitura das matérias recebidas do senhor prefeito. Eu comunico a presença do vereador eleito para 2017-2020, Vaguinho da Santa Luzia, e também Dr. Marcelo Rossi. Também a presença do secretário Alex Rosa em nosso plenário e munícipes que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Questão de ordem. Secretário. Uma questão de ordem do vereador André Moisés. Também gostaria de registrar a presença do Rubens Bueno, presidente do Sindicato dos Guardas, Sindiguarda. Seja muito bem-vindo, Rubens. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias recebidas do prefeito. Limeira, 1 de dezembro de 2016, ofício 178/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Primeiro, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera dispositivo da Lei Complementar número 190 de 22 de dezembro de 1997 e suas alterações e dá outras providências. 2. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. 3. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e ao final aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radice, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei encaminhado pelo prefeito e encaminha às comissões competentes. Que mês aí? Agora? A sessão está suspensa por 1 minuto. Existe um documento que é o relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes para promover estudos e proposições de políticas públicas que visam tratar do abastecimento de água, bem como buscar soluções quanto à crise hídrica no município de Limeira. O relatório, depois de recebido, vai ficar à disposição de todos os senhores, mas em acordo com a relatora do relatório, nós vamos fazer leitura apenas da conclusão. Lembrando que o relatório ficará à disposição de todos no setor de expediente. Ao primeiro secretário para a leitura. Aqui. Senhores, a conclusão será feita pela relatora, vereadora Érica Tanque. Por favor. Tem. Essa? Conclusões e recomendações. Esta Comissão de Assuntos Relevantes buscou, além de compreender a crise hídrica ocorrida, principalmente no biênio 2014-2015, encontrar alternativas para a segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável. A região em que Limeira está inserida, que é compreendida pelas bacias hidrográficas do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, bacia PCJ, enfrentou uma das mais críticas situações de escassez de água dos últimos 84 anos. Não bastasse o problema das faltas de chuva, ocasionando a queda significativa da vazão de água nos rios principais e seus afluentes, há ainda nessa região o elevado uso da água. O atendimento das demandas de quantidades e qualidades das águas atuais e futuras, bem como a garantia das condições ambientais necessárias para a sobrevivência da espécie, existe nos cursos de água da região, são objetivos constantes que não podem jamais ser esquecidos. Há de se destacar, entretanto, que essa situação não é tão inesperada assim. Desde há muito tempo, sinais de alerta vêm sendo dados por inúmeras pessoas, instituições e principalmente pela natureza. Situações de baixas vazões, com problemas na captação de água e de mortandade de peixes e mau odor das águas dos cursos de água da região não são novidades na bacia PCJ.
Na revisão bibliográfica, entendemos e estudamos o conceito de água e tudo que circunda, desde sua falsa abundância mundial até a escassez do recurso, no que se refere à sua quantidade e qualidade. No Brasil, temos o problema da má distribuição de água no território nacional, fato responsável por regiões metropolitanas com alto desenvolvimento apresentarem falta de água, como ocorrido no estado de São Paulo, principalmente na capital. Fica claro que devemos evitar perdas desnecessárias e, caso não ocorram investimentos financeiros e sociais, o caos social derivado pela falta de água que assombrou o estado de São Paulo no ano de 2014 poderá se repetir, inclusive de maneira ainda pior. No uso racional, tivemos a oportunidade de conhecer algumas práticas e técnicas utilizadas no Brasil e no mundo e constatar que esses conceitos amplamente discutidos e já utilizados na atualidade lideram o combate à atual situação da água. No levantamento das legislações, pudemos constatar que no âmbito federal, estadual e principalmente municipal, todos os mecanismos legais necessários para o enfrentamento atual e ações futuras existem, sendo necessário apenas a boa aplicação destes. Especificamente durante a crise hídrica, o Poder Público criou o Comitê de Gestão, através do Decreto Municipal 442/2014, e lançou várias ações, como a regulamentação da situação de emergência, Decreto 434/2014, a regulamentação do uso incorreto da água com multas, Decreto 435/2014, e a regulamentação do uso da água em lava-rápidos, Decreto 437/2014. Hoje, esses atos e outras situações encontram-se na Lei 5460/2014, de 19 de dezembro de 2014, que institui o Programa Municipal de Uso Consciente de Água e dá outras providências. No que diz respeito às ações realizadas pelo Poder Público, desde o início da crise hídrica, constatamos que todas as medidas necessárias foram tomadas, até o presente momento, contando com a participação da concessionária local Odebrecht Ambiental e com entidades da sociedade e com comprometimento da população que diminuiu o consumo quando necessário. Com base nos índices pluviométricos do município de Limeira, comprovamos que os períodos de estiagem local não são um problema para o nosso abastecimento, pois é importante frisar que não são as chuvas as maiores responsáveis pela disponibilização do nosso abastecimento, uma vez que, normalmente, a coleta da cidade é feita de passagem, sem estoque ou reservas, no rio Jaguari, por outorga, sendo ainda que o município possui o Ribeirão do Pinhal, com vazão capaz de abastecer a cidade em 100% de sua necessidade. Há também, como ocorrido em 2014 e 2015, a possibilidade de estocagem, como é realizada na represa Salto do Lobo, onde a reserva de 30 dias pode ser ampliada com melhorias e pequenas ações, como o alteamento da barragem. Em relação ao consumo e conscientização da população da cidade de Limeira, dados apontam que o consumo médio por habitante nos últimos 15 anos é de 192 litros habitantes dia, valor maior que a média nacional brasileira, que é 166 litros habitantes dia. Maior também que os 110 litros de consumos indicados como necessários pela Organização das Nações Unidas. Porém, um pouco menor que a média da região sudeste, que é de 194 litros habitantes dia. Já sobre a conscientização, pudemos constatar que a população fez sua parte, uma vez que no período mais crítico do ano de 2014, houve redução de 9% no mês de agosto, 13% no mês de setembro, 9% no mês de outubro e 20% em novembro. Como recomendações, destacamos: apesar da legislação municipal completar as necessidades da cidade, seja com relação à preservação, fiscalização e organização, é importante a execução de ações como a preservação das bacias hidrográficas locais, que proporcionam o abastecimento sem a dependência da coleta de água de afluentes maiores, que passam por outras cidades antes da nossa estação de coleta. Situação esta em que acabamos reféns que cidades que se encontram a montante do nosso município. Fica claro que o armazenamento é a melhor opção, pois em 2014 a represa Salto do Lobo foi estratégica para a cidade, funcionando como um estoque de água alternativo às duas fontes de abastecimento da cidade. O Ribeirão Pinhal e o Rio Jaguari.
A represa, que possui capacidade para abastecer Limeira por cerca de 40 dias, recebeu, na ocasião, um alteamento de 63 centímetros, que aumentou a sua disponibilidade hídrica, sendo uma fonte de água de Limeira por até 60 dias. Porém, é preciso destacar que a represa é particular. O alteamento foi retirado em 2015, e enquanto utilizou o local, a Prefeitura teve que arcar com o valor de 107 mil mensais, pagos ao proprietário da usina hidrelétrica que explora a represa para a geração de energia, para que naquele período a usina paralisasse seus trabalhos. Portanto, a primeira ação do poder público deve ser a busca de locais que possam fornecer disponibilidade hídrica de maneira estocada e preventivamente, com autonomia da administração pública sobre o local e com reservas para pelo menos 2 meses. Ações fiscalizatórias e punitivas devem ser realizadas a curto e médio prazo, pois associadas à educação ambiental para a conscientização da importância do combate ao desperdício e à necessidade das gerações futuras, serão os mecanismos capazes de preservarem este bem precioso e imprescindível à vida humana. Importante que se tenha a conscientização por parte de consumidores. É preciso, por exemplo, demonstrar que para chegar às torneiras das casas, a água passa por todo um processo que vai do tratamento à distribuição. Esse é um custo real pago pelo consumir em sua conta, uma vez que não há cobrança pelo produto água, mas sim pelo seu tratamento e serviço de entrega. Portanto, a água precisa ser bem utilizada, de modo racional, econômico e inteligente. Como incentivo à população para a maior colaboração da sociedade, a Prefeitura Municipal deve buscar mecanismos como o IPTU Verde, segundo informações recebidas pela Câmara Municipal, em resposta a indicações e requerimentos e tendo sido, inclusive, tema de matérias da mídia local. O município estudava e analisava práticas de outros municípios para a implantação desse sistema, onde o contribuinte que possuírem em sua residência ou empresa mecanismos fiscais que estimulem o uso de tecnologias sustentáveis, como, por exemplo, sistema de captação de água da chuva, sistema de reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento elétrico solar, construções com materiais sustentáveis, calçadas verdes, dentre outras. Salientamos também que tramitou nessa Casa de Leis ao menos 3 projetos que pretendiam criar tais mecanismos. Porém, todos receberam pareceres de inconstitucionalidade por violação ao princípio da reserva da administração. Portanto, cabe à administração pública regulamentar essa alternativa, que já é uma realidade de diversos municípios de Limeira. Outro ponto-chave é a revisão da resolução ANA/DAI 910/2014, para alteração das regras atuais de outorga da água do sistema Cantareira, tratando a questão do racionamento de outorgas com solidariedade, pois caso a decisão seja por prioridade, que a mesma seja pela bacia do Comitê PCJ. Para esta ação, porém, é necessário um esforço conjunto e amplo de todos os 54 municípios que fazem parte do Comitê PCJ, pois o sistema Cantareira, que foi construída para a regularização das vazões plurianuais, com vistas ao atendimento de demandas de água da região metropolitana de São Paulo e das bacias do rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tem atualmente regras, desde agosto de 2004, data da última renovação da outorga, que asseguram a seguinte distribuição de água do sistema Cantareira. 31 metros cúbicos para o abastecimento de São Paulo, 5 metros cúbicos para as bacias do PCJ, mas que essa retirada de água não pode ser constante, devendo-se obedecer às curvas de aversão ao risco calculadas com base no biênio historicamente mais seco, 1953-1954, como evidenciou-se em 2014 e 2015, que o sistema Cantareira não é suficiente para atender às necessidades atuais e futuras da Grande São Paulo e dos municípios que compõem a bacia do PCJ. Notadamente nos períodos de estiagem, as cidades que, como Limeira, compõem o Comitê PCJ, reivindicam que as vazões do sistema Cantareira sejam ampliadas de forma a garantir a sustentabilidade hídrica da região, conforme estabelece a deliberação 190/13 dos comitês PCJ, projetando, em caso de eventos extremos, o envio de no mínimo 12 metros cúbicos por segundo a jusante dos reservatórios, com aumento progressivo ao longo dos anos, pois atualmente a vazão
transposta para a região metropolitana de São Paulo é de 18,55 metros cúbicos e que a vazão defluente é 3,50 metros cúbicos. E a proposta da ANAI-DAI aponta para a redução apenas para a bacia do Comitê PCJ, sendo que temos uma demanda de 1.300.000 pessoas apresentando 14 cidades. Por fim, esperamos que essa comissão possa ter colaborado em seus estudos e conclusões com as ações necessárias para que consigamos atingir o objetivo de trazer segurança hídrica ao município de Limeira, garantindo a oferta de água para o abastecimento humano e para as atividades produtivas em situação de seca, estiagem ou desequilíbrio entre a oferta e a demanda dos recursos. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a assessoria da vereadora Érica Monteiro, ao Eduardo, que até teve como defendeu essa tese também, que foi extremamente importante a participação do Eduardo junto a essa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência parabeniza pelo relatório e comunica mais uma vez que, a partir de agora, estará à disposição de todos que queiram ter conhecimento do relatório. Ao primeiro secretário. Projeto de Lei 251/2016 perpetua o nome do senhor Petrônio de Araújo em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos do município de Limeira e dá outras providências. Autor, vereador Dr. Raul. O projeto de Lei 251 é recebido pela mesa e é encaminhado às comissões. Projeto de Lei 252, de 1 de dezembro de 2016, dispõe sobre as audiências em que guardas civis municipais participam como testemunhas relativas ao serviço, conforme especifica, e dá outras providências. Autor, vereador André Moisés da Silva. Projeto de Lei número 252 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei 253/2016 institui no município de Limeira campeonato e a Copa de Futebol Veterano e dá outras providências. Autor, vereador Luizinho da Casaquil. Projeto de Lei número 253 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei 254/2016 declara de utilidade pública municipal a comunidade católica Davi. Autora, vereadora doutora Mayra Costa. Projeto de Lei número 254 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei 255/2016 institui a campanha Novembro Branco e Vermelho e o dia de conscientização sobre a surdo-cegueira no município de Limeira. Autora, vereadora Érica Tanque. Projeto é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei número 256/2016 dispõe sobre sinalização de trânsito quando da realização de obras em vias públicas no município de Limeira e dá outras providências. Autora, vereadora Érica Tanque. O projeto de Lei número 256 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de Lei 257/2016 dispõe sobre acessibilidade no passeio público em locais que houver pontos de ônibus no município de Limeira e dá outras providências. Autora, vereadora Érica Tanque. Projeto 257 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de Lei 258/2016 perpetuar o nome do senhor Sigenori Iga, a rua projetada 1 do residencial Santa Clara, no município de Limeira. Autor, vereador Luizinho da Casaquil. Projeto de Lei número 258 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 38/2016 concede diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, à organização Valentes de Davi. Autor, vereador Jorge de Freitas. Projeto de Decreto Legislativo é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Substitutivo número 53 ao projeto de Lei 239/2016. Perpetua o nome da senhora Virgínia Victória Meneghetti Ergert em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos do município de Limeira e dá outras providências. Autor, vereador Dr. Raul. Substitutivo número 53 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões.
Substitutivo número 54 ao projeto de lei 234/2016. Dispõe sobre a publicação de informações de servidores públicos comissionados nomeados da outras providências. Autor, vereador Bruno Bortolã. O substitutivo número 54 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Emenda 336 ao projeto de lei 132/2016. Acrescenta um inciso no parágrafo 1º ao projeto de lei 132/2016, que dispõe sobre a implantação em locais abertos à frequência de público e da outras providências. Autor, vereador Sidney Pascotto. A emenda 336 é recebida pela mesa diretora e eu comunico aos vereadores que prejudica o item 2 da pauta. Encaminhe-se às Emenda comissões. aditiva número 337 ao projeto de lei 132/2016. Acrescenta-se artigo onde couber ao projeto de lei número 132/2016. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da nobre vereadora, doutora Mayra. Eu só vou encaminhar aqui e já abro o espaço. A emenda aditiva 337 é recebida pela mesa diretora e comunica que também prejudica o item 2 já prejudicado. Senhor presidente, eu peço inversão da pauta para nós lermos as moções e poder estar votando de acordo com a necessidade e o pessoal que se encontra aqui. Tem uma moção e em especial para votar na frente? Tem Já? a moção 114. Eu peço para crescer dela. O pedido de Vossa Excelência é pertinente, porém eu preciso da anuência dos líderes. Vereador Farid. A inversão para leitura. A inversão, tá ok. Sim. Vereador, Não. Seriam todas as moções. vereador Zé Damix. Sim. Vereador Totó. Sim. Vereador Wilson. Sim. Invertida a pauta para a leitura das moções. Lembrando aos seus vereadores que, se alguém quiser discutir, ela vai para a ordem do dia. E só dá para ser votada depois das 8. Agora, se não discutir agora, ela é votada agora e o proponente tem como justificar devido ao tempo avançado. Ok? A inversão de pauta para a leitura da moção número 114 foi aprovada ao primeiro secretário. Não só o cabeçalho. Moção de aplausos 114/2016. Moção de aplausos ao CCC Massada, curso de conscientização cristã, e ao MCCSL, Movimento Cristão de Casais de Santa Luzia, da paróquia de Santa Luzia, que completam 25 anos de existência, com a participação de mais de 15 mil pessoas, entre jovens e casais no município de Limeira. Autora, vereadora, doutora Mayra Costa. A moção de aplausos ao CCC Massada, curso de conscientização cristã, e ao Movimento Cristão de Casais da Santa Luzia, da paróquia de Santa Luzia, que completam 25 anos de existência, com a participação de mais de 15 mil pessoas, entre jovens e casais, no município de Limeira. Está em discussão. Algum vereador deseja? Eu quero discutir, senhor presidente. Lembrando que, se discutir, ela vai para a ordem do dia. Não tem problema? Não. Doutora Mayra. Mais algum vereador? Eu, Farid. Vereador Farid. Mais algum? Não havendo mais quem queira, encaminhe-se à ordem do dia. Moção de aplausos 110/2016. Ao Grupo de Amor Exigente de Limeira, pelos 25 anos de atividades desenvolvidas pelo Grupo de Apoio Trabalho e Amor. Grata. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. A moção de aplauso número 110 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação nesse momento através do painel eletrônico. Moção de aplausos número 110 ao Grupo de Amor Exigente de Limeira, pelos 25 anos de atividades desenvolvidas pelo Programa de Apoio, Trabalho e Amor. O painel já se encontra à disposição. Podemos votar.
Vereador Toninho, como vota? A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Muito rapidamente, Para senhor presidente. justificativa de voto, vereador doutora Mayra. O Grupo Grata, ele foi criado no Brasil há mais de 30 anos, aqui em Limeira, 25 anos, que é o Grupo do Amor Exigente, é um grupo de autoajuda em relação ao apoio, principalmente às famílias, na questão de álcool e drogas. Muito obrigada. Ao primeiro secretário para a leitura da próxima moção. Moção número 112/2016. Moção de protesto à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o aborto no primeiro trimestre da gravidez. Autor, vereador Sidney Pascotto. A moção número 112 está em discussão. Algum vereador deseja? Eu quero discutir, senhor presidente. Mais alguém? Também quero, presidente. Mais algum vereador? Eu também, senhor presidente. Por favor, quem se inscreve? Não havendo mais quem queira, encaminhe-se a ordem do dia. Moção 113/2016. Moção de pesar pelo falecimento dos jogadores da Chapecoense, comissão técnica e jornalista no acidente aéreo ocorrido no dia 29 de novembro de 2016. Autor, vereador doutor Júlio. A moção número 113 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação e é nesse instante. O painel já se encontra à disposição para a votação da moção número 113. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Ao primeiro secretário. Moção número 116/2016. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Alberto Sérgio de Macedo. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. A moção número 116 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação. E através do painel eletrônico, a votação da moção número 116. Por favor, senhores vereadores. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Ao primeiro secretário. Por não haver mais tempo hábil, esta presidente encerra o expediente e suspende a sessão para a entrega. Aliás, esta presidência abre um espaço de 5 minutos para o jornalista Dalbert Gonçalves para discorrer sobre o assunto, sobre a votação das 10 medidas anticorrupção. Por favor. Jornalista Dalbert, seja muito bem-vindo a esta casa. A partir desse momento, o senhor tem 5 minutos para discorrer sobre o assunto que lhe traz. Muito obrigado, senhor presidente. Ilustríssimo senhor Newton dos Santos, em nome do qual eu cumprimento os senhores e senhoras vereadores presentes, bem como dessa gestão e da gestão vindoura que se encontra na plateia, ao público presente e aos que nos acompanham por outras mídias. Eu inicio minha fala pedindo licença ao brasão
à bandeira e ao hino dessa cidade, eu inicio a minha fala pedindo licença aos presidentes que estão na parede dessa Câmara. Eu peço licença às famílias fundadoras dessa cidade, às famílias que construíram essa cidade e as que foram tão bem recebidas de outras cidades no seio de Limeira. Nós acompanhamos um capítulo negro da nossa história política, que foi a inversão total e quase que completa das 10 medidas anticorrupção que foram propostas pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. Infelizmente para nós, o representante que nós temos em projeção do nosso legislativo, ele concordou com quase todas as inversões que ocorreram nessa votação. Isso, infelizmente, para Limeira e para os vereadores da bancada que estão aqui, que sofrem o reflexo dessa ação, o povo esteve ontem na rua aqui em Limeira. Esse foi o resultado de mais um movimento. Eu participei em 83 e 84, durante o movimento das Diretas Já. Eu participei em 1992, no movimento de Cara Pintadas, e 30 anos depois, esse povo ainda tem que ir na rua para poder dar conta dos resultados mal vistos pela sociedade, advindos dos legislativos superiores do município. Eu, humildemente, senhor presidente, eu gostaria que o senhor ponderasse junto aos vereadores dessa casa, para que pelo menos uma nota de repúdio com relação a essa votação que foi proferida pelo senhor deputado dessa cidade, que foi eleito também por essa cidade, para que algo possa salvar essa Câmara. No movimento ontem, eu tive contato com dezenas de pessoas, elas estão extremamente insatisfeitas com o posicionamento nulo dessa Câmara com relação a esse assunto. As pessoas necessitam que os senhores e as senhoras se pronunciem, seja a favor, seja contra, seja por orientação partidária, seja por vontade própria, seja por consciência, por favor, se manifestem. A população está solicitando isso, e antes que um mal social maior ocorra, seria de extremo bom tom que essa Câmara se pronunciasse a respeito da votação, mais especificamente do deputado Miguel Lombardi. As pessoas estão comentando em toda a cidade a respeito desse mal feito aos olhos da população, e que ele esclareça de forma oficial e popular o que o levou a tanto. Nós entendemos que existe uma orientação partidária, que isso eleva a responsabilidade do deputado estadual, do federal e dos vereadores, mas que, como tábua de salvação, ele ainda teria o direito de se abster. Porque eu estive lendo atentamente o estatuto do partido, que atualmente está o senhor Miguel Lombardi, e ele diz que todo componente é obrigado a seguir as orientações, não pode contrariar as orientações do partido. Abster-se não é se contrariar. Seria de extremo bom tom para a população com quem eu conversei ontem, que foram só comigo mais de 600 pessoas, que essa Câmara se pronunciasse de forma oficial a respeito desse ocorrido, e eu venho trazer esse recado de bom grado, em função dos 33 anos que eu frequento essa Câmara. Eu agradeço imensamente poder ocupar novamente essa tribuna, eu agradeço a paciência das pessoas presentes, das pessoas que nos ouvem, aos senhores e senhoras vereadores por sempre me receberem de forma muito agradável. Agradeço, senhor presidente, esse espaço aberto e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para o que for necessário. Muito obrigado. Esta presidência suspende a sessão por 3 minutos para que o núcleo de cerimonial prepare a mesa para a solenidade de entrega do Prêmio Ecologia e Ambientalismo.